Adversário definido para confronto na Copa do Brasil. Tem jogador de saída do Fluminense. Germancano renova o seu contrato até o final de 2026. E Hércules está focado no clássico contra o Flamengo. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes, preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, já vai dar uma moral pro meu trabalho. Então é muito importante que você chegue junto apertando nesse botãozinho aqui embaixo. Para você que já é inscrito, aperta no like e compartilha esse link para mais e mais torcedores do Flusão, para que possam saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o BTB te traz esse giro informativo. Sem mais delongas, vamos falar sobre adversário definido na primeira fase da Copa do Brasil. O Fluminense já sabe quem vai enfrentar na Copa do Brasil, primeira fase. E o Flusão vai pegar o Águia de Marabá lá do Pará. É isso, duelo muito interessante do Águia contra o Fluminense. O sorteio aconteceu ainda há pouco no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca, já que o prédio da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, tá em obra. O BTB Esportes fez uma mega live, você pode acompanhar aqui no nosso canal esse sorteio. Dentre essas equipes do Rio de Janeiro, tivemos alguns representantes, como propriamente o Fluminense, o Vasco da Gama, o Nova Iguaçu, a Portuguesa e o Olaria. Falando sobre os dois gigantes no cenário nacional, o Fluminense enfrenta o Águia de Marabá e o Vasco da Gama pega União de Rondonópolis, é isso, lá do Mato Grosso. Vai ser o confronto do Vasco dentro dessa partida, e o Fluminense, que pegou aí o Águia de Marabá, vai para o Pará jogar ali no Zinho de Oliveira, o estádio da equipe na cidade de Marabá, aonde recentemente tivemos uma partida envolvendo São Paulo e Águia de Marabá. O São Paulo se classificou na Copa do Brasil do ano passado. O Águia pode ser aí uma pedra no sapato do caminho do Fluminense? Não acho tanto. Acho que se o Flusão vier organizado, principalmente para essa primeira etapa, e conseguir essa vitória por lá, vai ser muito interessante, já vai engrenar, porque o Fluminense vai estar pegando um adversário talvez um pouco melhor do que os que tem de camada ali dos menores investimentos no cenário nacional. Então o Flusão, na minha concepção, pegou um adversário, talvez dos males, um dos piores ali dentre os pequenos, mas o Fluminense ainda é muito superior e pode, com certeza, sem sombra de dúvidas, ir para cima do Águia de Marabá. Eles que não estão vivendo um bom momento no campeonato paraense, pode vir aí com uma pressão muito grande para enfrentar o Flu. Consequentemente, um clube muito mais organizado, muito mais técnico, com muito mais peças. O Fluminense vai se classificar, mas está definido o adversário do Flusão. Falando um pouquinho aqui das equipes de menor investimento, a gente vai ter alguns confrontos interessantes. É claro, fica a nossa torcida para o Nova Iguaçu, para o Olaria, para a Portuguesa do Rio de Janeiro e para o Boa Vista, que vão estar aí nessa Copa do Brasil de 2025. Prosseguindo com o nosso giro informativo, vamos trazer aqui a notícia que ontem deixou o torcedor tricolor muito tranquilo. Germancano renovou o seu contrato. É isso, o atacante argentino tem agora vínculo até o final de 2026. O jogador fez essa extensão na surdina, no apagar das luzes. O Fluminense anunciou ali próximo da noite de ontem, aonde o Germancano teria aí a sua renovação contratual. Muito interessante, inclusive, para o Cano pensar nesses números. Ele que vai ficar aí até 2026, então joga essa temporada toda e ainda tem a temporada do ano que vem. O Cano vai acabar a carreira no Fluminense, essa é a verdade, né? Tem uma identificação muito grande com o torcedor e agora com essa renovação deixa ele cada vez mais próximo desse caminho, que vai ser um caminho muito interessante a se trilhar, o atacante da equipe do Fluminense. O Cano que nessa temporada tem a responsabilidade dos gols do Flu, ele que vai melhorando tecnicamente pós uma lesão muito grave e vai ser aí essa peça fundamental no ataque tricolor, no comando do técnico Mano Menezes. Então é muito importante que o Cano esteja num ano bem, num ano tranquilo e num ano principalmente com números, o que o Germancano sabe muito bem, já que inclusive na partida contra o Vasco já bateu o recorde em 2025. Ele se tornou aí o maior artilheiro de clássicos desde 2020. É isso, então nos últimos 5 anos o Germancano é o maior artilheiro dos clássicos, marcando 18 vezes. Inclusive marcou até contra o próprio Fluminense. É isso, o Germancano já balançou as redes contra o Flusão. E falando sobre o Germancano e também clássicos, o Fluminense amanhã tem uma guerra contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Partida essa válida pela 9ª rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. E o Fluminense
vai fazer esse clássico como mandante. Pega o Flamengo, a partida vai acontecer às 16 horas do horário de Brasília, no Maracanã. Um Fla-Flu muito legal, porque o Fluminense pode vencer e invadir o G4. É isso, chegando a 13 pontos. Tudo vai depender dessa sequência de jogos, lembrando que o Botafogo e o Flamengo têm partidas a menos dentro dessa competição. Eles vão se enfrentar, então ficam aí com a 7ª rodada a menos dentro do seu cartel de jogos. E o Hércules, galera, tinha sua coletiva de apresentação marcada para hoje. Hoje, às 11h35 da manhã, e seria lá no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, o BTV Esportes estaria presente. O problema é que logo pela manhã, umas 10 horas mais ou menos, a assessoria do Flu noticiou que não haveria mais essa coletiva de imprensa, essa janela para perguntas do jogador Hércules. Segundo a assessoria do Flu, o jogador está focado no clássico contra o Flamengo e não quer dar entrevista nesse momento. Então o Hércules, que já está fugindo da coletiva de apresentação há bastante tempo, ele falou primeiro para a assessoria que só queria dar entrevista quando estreasse e depois de estrear, agora ele não quis dar a coletiva de apresentação porque ele tem esse clássico pela frente contra o Flamengo. A gente sabe que todo jogador que vem pro Fluminense entende o peso de um clássico contra o Flamengo. É o grande clássico no cenário nacional, o Fla-Flu, conhecido mundialmente, e principalmente quando se trata de uma possibilidade de classificação para as fases finais do Campeonato Carioca, que vale, galera. Por mais que a galera fale que não vale de nada, clássico é clássico, é um campeonato à parte. E o Fluminense já vem de uma vitória interessante, chegando no ano no seu 3º clássico esse final de semana. Enfrentou o Botafogo, acabou perdendo essa partida no Estádio Olímpico Newton Santos, depois pega o Vasco, jogo esse que aconteceu em Brasília, ganha do Vasco e se vencer do Flamengo vai chegar aí na sua na sua 2ª vitória em clássicos e aí perdendo um clássico para o Botafogo, o Fluminense fechando a sua participação em clássicos no Campeonato Carioca, pelo menos nessa primeira fase. Lembrando que na 2ª fase a gente pode ter a participação novamente de Vasco e Fluminense, Flamengo e Fluminense, até mesmo Botafogo e Fluminense, dependendo de como se classificar as equipes. Ontem o Botafogo venceu no último lance, então entrou ali birimbolando uma posição para se classificar ao Campeonato Carioca. Seguindo com o nosso giro de notícias, vamos falar sobre o jogador saindo do Flusão. Eu tô falando do Pedro Rangel. Ele encaminhou a sua saída ao Curitiba. É isso, a equipe paranaense que adquiriu o jogador por empréstimo de 1 ano. Ele sai ali em dezembro, retorna ao Fluminense mais ou menos em janeiro, fevereiro, aonde ele vai se reapresentar. Apesar de que existe um contrato com o Curitiba com opção de compra no valor de 1,5 milhão. Então, se o Pedro Rangel for acionado dentro do Curitiba, que eu acho muito difícil, porque o Pedro chega para ser esse reserva imediato lá do goleirão do Coxa Branca, acaba tendo aí essa opção de compra. O que acontece é que se o Pedro Rangel não jogar, ele volta pro Fluminense. E essa possibilidade é muito grande, porque é um garoto que, por mais que não tenha tido oportunidade no Flu, ele vai para um Coxa nessa esperança. Mas a grande chance dele quase não jogar. Pedro Rangel tem 24 anos, é um jogador cria de Xerém, cria das divisões de base do Fluminense e que vai tendo aí essa grande oportunidade numa outra equipe grande do cenário nacional. É interessante isso, emprestar para uma equipe de grande porte, de grande calibre para disputar a Série B. Pedro Rangel, que era goleiro do Fluminense, agora fica 1 ano aí como goleiro do Curitiba, teve a sua saída confirmada dentro aí das informações. Saiu primeiramente na fonte do Perfil Central, ele que cobre o Fluminense aí diariamente, traz boas informações, a galera do Perfil Central. Para você que está acompanhando até aqui, galera, a gente está chegando ao fim de mais um vídeo na tela do BTV Esportes. Mas antes eu vou pedir encarecidamente, aperta no dedo do like aí, dá o comentário, compartilha para mais e mais pessoas. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse giro de notícias? As informações te agradaram? O Fluminense tá bem? Tá mal para a temporada de 25? Águia de Marabá, o que você achou de ser o grande duelo do Fluminense nessa primeira fase de Copa do Brasil? Vai ter dificuldade? Vai ser um confronto tranquilo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E é claro, para você que gostou, deixa o like, compartilha e também se inscreve no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTV Esportes. Fechou, galera? É isso, eu vou me despedindo de mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Iriduque, nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares. Tchau, tchau!